Marco Ulpio Neva Trajano nasceu em 18 de setembro de 53, na província romana da Hispânia Bética. De família nobre, concluiu a formação militar junto ao seu pai adotivo, Marco Corseio Neva, governador, primeiro da província da Síria e depois da província da Ásia, na época de Vespasiano. Comandou uma legião na Espanha e participou das campanhas na Germânia, nas quais conquistou grande prestígio. Em 91, foi nomeado cônsul por Domiciano. O imperador Neva adotou-o como seu sucessor, e com sua morte em 98, ele foi nomeado imperador. Os pretorianos apoiaram sua escolha. Foi imperador romano de 98 a 117. Durante sua administração, o Império Romano atingiu sua maior extensão territorial graças às conquistas do leste. Trajano também é notado pelos seus extensos programas de obras públicas e as políticas sociais implementadas durante o seu reinado. Eficiente administrador, reorganizou o Império, com apoio decisivo do Senado, que lhe concedeu o título excepcional de Optimus Princeps. Manteve um contato permanente e íntimo com a intelectualidade romana, como consta da correspondência que manteve com Plínio, o Jovem. Reativou o comércio e a agricultura, reduziu a carga tributária e realizou um ambicioso programa de obras em todo o Império. Além de edifícios públicos, como o novo Fórum Romano, construiu estradas, pontes, aquedutos, portos, banhos públicos e infraestrutura sanitária. Algumas dessas obras sobrevivem ainda na Península Itálica, Espanha, Portugal, Norte de África e Balcãs. Seu prestígio, no entanto, não se deve somente aos êxitos na política interna, mas também às conquistas militares e territoriais, destinadas a aumentar e consolidar o poder de Roma e a proporcionar os recursos necessários para suas reformas. O Império Romano atingiu sua máxima extensão com Trajano. Após este período, com seu filho adotado Adriano, a contenção dos vastíssimos territórios geográficos conquistados, de Portugal ao Irã, da atual Inglaterra ao milenar Egito, passou a ser prioridade. Em 101, Trajano começou sua primeira guerra contra os dácios, um povo que vivia na atual Romênia, cujo líder era Decébalo. A guerra terminou no ano seguinte com a vitória romana na Segunda Batalha de Tapas. O rei dos dácios foi mantido no poder por Trajano como procurador da Dácia. Entre 105 e 106, seguiu-se a Segunda Guerra dos Dácios, encabeçada por Decébalo, durante a qual os romanos tomaram a capital Dácia, Sarmizegetusa, e anexaram a Dácia como província do Império. Decébalo foi decapitado, como mostra a coluna de Trajano. Estas guerras se refletem na coluna, que se levantou juntamente com o Fórum de Trajano, onde foi colocada para celebrar a vitória. Aproximadamente ao mesmo tempo, o reino dos nabateus integrou-se sem luta ao Império, convertendo-se em província romana com o nome de Arábia Pétrea. Em 113, Trajano começou uma guerra vitoriosa contra o Império Parta. A Armênia, a Síria e Mesopotâmia foram integradas no Império Romano, que alcançou, com estas conquistas, sua máxima extensão. É provável que o grande líder almejasse avançar até a Índia, conquistando toda a Pérsia, numa tentativa de superar as conquistas de Alexandre, o Grande, mas problemas logísticos, rebeliões e uma enfermidade de Trajano seriam os impedimentos para conquistar mais territórios além destes limites. Os partos se tornaram estados vassalos dos romanos após as campanhas de Trajano. As riquezas obtidas dos saques destas regiões conquistadas, que por centenas de anos haviam evitado, com sucesso, as tentativas de invasão de Roma, serviu grandemente para o financiamento de novas construções em Roma, provavelmente importante para obter a aceitação de um povo que se sentia acima de tudo superior aos interioranos de províncias conquistadas pela espada. O imperador Trajano, sendo filho da distante província da Espanha, portanto, foi o primeiro imperador que não era natural de Roma, abrindo, assim, o caminho para uma nova era, onde os horizontes da participação cidadã romana nos altos escalões do império passou a ser bem mais abrangente. Realizou novos projetos arquitetônicos e reformas em educação e agricultura. Muitas obras públicas foram realizadas, inclusive uma nova parte da Via Ápia. Por um lado, preocupou-se de realizar aquelas construções necessárias para facilitar a romanização e melhorar as condições de vida dos cidadãos, abriu caminhos em terras distantes, criou novas vias, construiu aquedutos e pontes, entre os que destaca o que fez sobre o Danúbio para facilitar a conquista da Dácia. Por outro lado, levantou edificações que, além de contribuírem para a perpetuação de sua memória,
buscavam o embelezamento da urbe, um aumento nas possibilidades de diversão dos romanos com teatros e circos. Contou com os serviços do maior arquiteto da Roma Imperial, Apolodoro de Damasco. As obras que se levantaram em tempos de Trajano foram deste magnífico arquiteto. Foi também quem desenhou o célebre Panteão. Foi um excelente administrador e teve a lealdade de seus súditos. É considerado por muitos romanos da época e por alguns historiadores como o maior dos imperadores romanos. Trajano era, antes de tudo, um chefe militar. Durante a fase final de seu reinado, dedicou-se exclusivamente à guerra e deixou boa parte da administração civil em mãos de terceiros. Diferente de muitos louvados soberanos na história, a reputação de Trajano sobreviveu não diminuindo durante quase 19 séculos. Trajano levou o império à sua máxima extensão territorial e é tido por muitos historiadores como o protótipo do bom governante romano, com incentivos às obras públicas e outras políticas que fizeram seu reinado ser conhecido como uma época dourada, a ponto de depois dele os senadores usarem por muito tempo a expressão Felicior Augustus, Melior Traianus, desejando a cada novo imperador que fosse alguém com mais sorte que Augusto e melhor do que Trajano, os recordistas em cada quesito. Trajano levou o auge ao Império Romano, foi o melhor momento de Roma em sua história, sem ameaças estrangeiras nas suas fronteiras, com as legiões no auge e um império unido. Justo antes de sua morte em 117, Trajano adotou seu sobrinho Adriano que o sucedeu no trono. Trajano morreu, provavelmente de um ataque cardíaco, na viagem de volta da campanha parta, em Celino, perto do Mar Negro, no dia 8 de agosto de 117. O legado de Trajano ficou marcado em Roma. O seu sucesso com o Império Romano garantiu a segurança e estabilidade do Império, por pelo menos mais 200 anos. E na sua opinião, Trajano foi o melhor imperador da história de Roma ou teve algum outro melhor?